Bom dia ou boa tarde, queridos alunos. Mais um vídeo, né? E hoje nós vamos trabalhar o assunto de dominância. Gente, quando a gente fala em dominância, né, a gente já lembra do que domina e do que é recessivo, aquele que não se manifesta, né? Quando a gente estudou lá na primeira lei de Mendel, a gente viu que quando a gente tem um gene, um alelo que é dominante, esse, esse alelo, esse gene, ele vai se manifestar fenotipicamente, que é aquela característica que a gente vê a olho nu, por exemplo, a cor da pele, mesmo que esteja em heterozigose, tá? Só que nós vamos ver situações hoje que trazem uma manifestação totalmente diferente. Como assim, professor? A gente vai ver que a manifestação fenotípica ela pode ser alterada a partir do momento que eu tenho uma dominância incompleta ou quando eu tenho uma codominância, tá? Para a gente entender, a gente vai falar uma por uma, tá ok? Então, a primeira que eu irei explicar para vocês é a dominância completa. É aquela dominância que a gente viu lá na primeira lei de Mendel, tá? Então, a primeira, a gente vai ter como exemplo os albinos, tá? Se vocês lembram direitinho, os albinos são aqueles indivíduos que não produzem a pigmentação, não é? Da cor da pele, da cor dos olhos, do cabelo. Então, é aquela pessoa que não vai ter a capacidade de produzir a melanina, que é o pigmento que dá a cor dos olhos, da pele, do cabelo. E a gente estudou que essa situação é uma característica recessiva. O albino, ele não tem a presença de um alelo dominante, não é? Ah, professor, então como é isso? Como é que o senhor poderia explicar, né? Então, a gente vai ver que o albino é um exemplo de dominância, só que essa dominância ela é recessiva, né? Se a gente pegar, por exemplo, vamos aqui explicar o primeiro, o albino, não é? A gente aprendeu que vamos representar pela letra A. Azão seria uma pessoa normal. O azinho seria uma pessoa também normal, porém ela é heterozigota. Ou seja, esse indivíduo vai ter um alelo dominante e um alelo recessivo, não é? E a pessoa será albino quando os dois forem recessivos, tá ok? Então, aí a gente vai ter o que a gente chama de albino. Vamos tomar, por exemplo, aqui um cruzamento onde nós vamos ter dois indivíduos heterozigotos.
Vamos fazer aqui o quadro de Punnett, tá ok? O quadro de Punnett. E aí a gente vai colocar nesse quadro de Punnett indivíduos heterozigotos para o albinismo. Então eu vou ter um indivíduo azão, azinho e o outro azão, azinho. Suponha que esses daqui serão os pais. A mãe e o pai ou a mãe, tanto faz. Tá ok? Então, fazendo esse cruzamento, a gente vai ver que, cruzando azão com azão, a gente tem azão, azão, é um indivíduo normal, não é? Cruzando azão com azinho, a gente vai ter azão, azinho. Essa pessoa também vai ser normal, porém ela é portadora do alelo para a doença, que é o alelo que determina o albinismo, só que ele não se manifesta, porque esse alelo dominante, ele impede que o albinismo se manifeste. Aí aqui nós temos azinho com azão, azão, azinho. Outro indivíduo, também heterozigoto como este, e aí nós vamos ter também indivíduo normal. Porém, quando eu cruzo azinho com azinho, não é? Eu vou ter um indivíduo que será albino, ok? Esse indivíduo será albino. Se nós formos olhar a nossa proporção, ela vai ser para indivíduos tidos normais, que produzem o pigmento da pele, não é? Nós vamos ter um normal puro e nós vamos ter dois normais heterozigotos. Ou seja, nós vamos ter uma proporção de 3 para 1. Não é isso? Então, 3 entre os 4 indivíduos são normais e apenas um é albino, né? Então a gente vai ter 3 indivíduos para 1. Essa proporção fenotípica, né? A proporção entre indivíduos albinos 1 e 3 indivíduos normais. Com isso, eu explico a questão da dominância completa, tá? Quando é que a minha dominância é completa? É quando, mesmo em heterozigose, essa característica ela vai prevalecer, tá ok? Eu estou aí com um exemplo que demonstra isso. E a proporção vai obedecer àquela de Mendel, da primeira lei de Mendel, 3 para 1, quando em heterozigose, tá ok? Agora vamos para a dominância incompleta, pessoal. A dominância incompleta, tá? Quando é que eu vou ter uma dominância chamada incompleta? Essa dominância incompleta, ela vai ter uma situação diferente da completa, tá? E como exemplo, eu trago para vocês a planta boca de leão, tá? Essa planta, ela é uma planta que se apresenta com 2 fenótipos, tá ok? A planta boca de leão, ela pode ser branca e ela também pode ser vermelha, tá ok? Ah, professor, até aí tá ok. Branca e vermelha. Eu tenho uma boca de leão, que é uma planta que só tem flores brancas, e eu posso ter uma boca de leão com flores vermelhas. É isso, justamente.
Porém, a gente vai observar que o genótipo dessa flor branca é bezão, bezão, pessoal, tá? E da vermelha vai ser vezão, vezão, tá ok? Então, para a planta boca de leão ser branca, ela tem que ser bezão, bezão. E para ser vermelha, vezão, vezão. Como é que a gente pode entender uma dominância incompleta aqui no cruzamento? Vamos fazer um cruzamento aqui no quadro de Punnett, novamente, tá ok? E aí vocês irão entender melhor a dominância incompleta, tá ok? Gente, quando a gente falou lá da dominância completa e o albinismo como exemplo, a gente viu que ou a gente tinha a característica normal, que é com a pigmentação da pele, dos olhos e do cabelo, ou a gente teria o indivíduo albino, que é aquele que não produz o pigmento, né? Então são duas características fenotípicas se manifestando, tá? Contudo, na dominância incompleta, a gente vai ver que o resultado ele vai trazer uma terceira característica. Gente, como assim, professor? Então vejamos no cruzamento de uma planta que seja branca, bezão, bezão, tá? Com uma planta que ela seja vermelha, vezão, vezão, tá? Então, aqui eu tenho uma planta branca e outra vermelha. Lá, a planta da boca de leão, que é um exemplo que usamos para a dominância incompleta. Gente, quando eu cruzo, não é? Aqui o meu vezão, bezão, eu vou ter vezão, bezão, este com este, vezão, bezão, este com aquele, vezão, bezão, este com aquele, vezão, bezão, né? Nossa, a gente teria 100% aqui uma característica diferente, né? Mas só que nós não vamos falar de uma situação de dominância incompleta utilizando indivíduos puros. Para que a gente possa entender, nós teremos que fazer um cruzamento onde a gente vai ter heterozigotos, como lá no albinismo, tá? Então, a gente vai diferenciar a completa da incompleta e da codominância, sempre utilizando de indivíduos heterozigotos, tá bem? Ô professor, e como é isso? A gente vai entender que quando eu tenho heterozigotos, não é? Eu vou ter aqui um indivíduo vezão, bezão, com outro indivíduo vezão,
Bzão. Tá ok? Então, aqui nós temos 2 heterozigotos. Se aqui nós observamos que é uma planta branca e aqui vermelha, aqui é um terceiro fator, tá? Aqui eu tenho a branca. Aqui eu tenho a vermelha. Cruzando ela, eu tive 100% da minha prole uma planta Vzão-Bzão. Mas que cor seria se ambas são dominantes, né? Então, eu teria um terceiro. O branco prevalece sobre o vermelho ou o vermelho sobre o branco? Gente, aqui a gente vai ter uma manifestação de uma terceira característica. Esses indivíduos Vzão-Bzão serão plantas com flores rosa, tá ok? Rosa. Aí, no caso de indivíduos heterozigotos, a gente vai ver que a proporção será diferente daquela lá da dominância completa, que vai corresponder à primeira lei de Mendel. Então, a gente vai ter aqui Vzão com Vzão, Vzão-Vzão. Essa planta é a flor vermelha, tá? Aí, aqui nós temos Vzão com Bzão, eu vou ter Vzão-Bzão. Seria uma planta rosa, com flores rosa. Aqui eu tenho Vzão-Bzão, tá? Vamos colocar na ordem, tá? E na próxima, deixa eu colocar aqui de vermelho para não confundir. E na próxima, Bzão-Bzão. Gente, se nós observarmos, a gente vai ter uma planta que é vermelha, duas plantas que são rosas e uma que é branca. Então, a gente vai ter uma proporção fenotípica. O nosso fenótipo vai estar numa proporção de 1:2:1. Lembrem que lá na dominância completa, a gente tem 3:1. 3 indivíduos normais para um albino. Essa é a dominância completa. Aqui, no exemplo da planta da boca de leão, nós estamos falando da dominância incompleta, onde eu tenho uma característica, que é a vermelha, uma segunda característica, que é a branca, e uma terceira que surgiu, que é a rosa. Gente, na dominância incompleta, nenhuma característica vai prevalecer sobre a outra. Então, para eu ter vermelho, teria que ser 2 Vzão. Para eu ser branca, 2 Bzão. Como aqui eu só tenho um Vzão e um Bzão, eu nem vou ser vermelho e nem vou ser branca. Ambas vão contribuir, ambas vão se manifestar, só que pela metade. Isso resultando uma terceira característica, que é a cor rosa, tá ok? Então, na dominância incompleta, vai surgir uma terceira característica fenotípica, que é a cor rosa, tá bem? Aí agora nós vamos para a codominância. E como exemplo, eu vou trazer o gado shorthorn, tá? É um bovino que, como também na boca de leão, ele vai apresentar 2 cores, tá? Então, vamos agora para o terceiro exemplo. Aqui, na terceira, que a gente vai ter a codominância, tá? Nós vamos cruzar 2 bovinos, não é? Um macho com a fêmea, né?
Aí a gente vai ter aqui. Vamos lembrar que esse tipo de bovino, não é? O Shorthorn, ele vai ter uma pelagem vermelha e uma pelagem branca, tá? E o que é que vai acontecer quando eu cruzo, não é? Indivíduos brancos com vermelhos, né? Como é? Na realidade, essa pelagem não é vermelha, tá, gente? É uma cor meio ferrugem, meio laranjada, tá bem? Mas a gente considera para o estudo aqui como sendo vermelha. Então, supunha que eu tenho o indivíduo, não é, branco, né? E eu tenho o indivíduo vermelho, tá? O indivíduo vermelho. Tá? Quando eu cruzo um indivíduo branco com o vermelho, eu vou ter esse com esse, Vzão, Bzão, este com aquele, Vzão, Bzão, este com este, Vzão, Bzão, e este com aquele, Vzão, Bzão, tá? Então, vejam só, eu tive aqui, né, na prole, indivíduos, Vzão, Bzão. E aí, professor, esse gado vai ser branco ou vermelho? Tá? Vai surgir uma terceira característica, como lá na dominância incompleta? Não, pessoal. Na codominância, tá? Não vai gerar um indivíduo com uma cor incompleta. O que nós vamos ter é que os indivíduos heterozigotos, eles serão indivíduos que vão ser mesclados, tá? Então, todos esses indivíduos aqui, eles são mesclados. Como assim, professor? A contribuição do gado, do bovino, que era vermelho, com a contribuição do bovino, que era branco, e caracterizou esses indivíduos heterozigotos, nós vamos ter indivíduos que vão ter partes do corpo branca com partes vermelhas. É um gado mesclado, tá ok? Um gado mesclado. Se nós formos ver a proporção fenotípica entre indivíduos desse gado que sejam heterozigotos, a gente teria o seguinte: Vzão, Bzão, com Vzão, Bzão. Então, aqui eu vou ter a fêmea e o macho cruzando. Esses indivíduos são heterozigotos, são indivíduos mesclados que têm um fenótipo que apresenta manchas brancas, parte do corpo branca, parte do corpo vermelha. E aí a gente vai ter, gente, ó, Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Esse gado seria de cor vermelha, tá? Aqui nós vamos ter Vzão com Bzão, a gente tem Vzão, Bzão. Esse indivíduo é mesclado, não é isso? E aqui a gente tem Vzão, Bzão. Então, Vzão, Bzão. E aqui, Bzão, Bzão. Então, nós vamos ter um indivíduo vermelho, um indivíduo branco
e 2 indivíduos que vão ser branco e vermelho, tá? Então, aqui a gente vai observar que na codominância não vai ter uma terceira característica, tá? Não vai surgir uma terceira característica como lá na planta boca de leão que teve a cor rosada, tá? Aqui tão somente as cores elas vão se manifestar juntamente. Então, o que for heterozigoto, a gente vai ter tanto a cor branca como a vermelha apresentada nesse gado. Não houve uma junção para formar um terceiro fenótipo, mas sim ambos os fenótipos vermelho e branco vão se apresentar nos indivíduos heterozigotos. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido, tá? Tentem ler o material resumo para que vocês compreendam de uma forma melhor e tentem resolver os exercícios, tá? Muita saudade, um abraço em todos, fiquem com Deus e se cuidem.